comandada por vocês. Opa, beleza, começou a gravar aí. Ela é muito mais comentada com vocês, né? Porque a nível geral a gente já deu uma explanação sobre o conteúdo geral, né? Claro que dentro desse geral existem vários conteúdos específicos, mas no conteúdo geral, em termos de conceituação de empreendedorismo, a relação educação e empreendedorismo, onde a gente pode usar essa disciplina para a nossa atividade, né? Atividade docente, sala de aula, como é que a gente pode utilizar a capacidade empreendedora de cada um para isso. Então, isso a gente comentou lá no nosso primeiro encontro, né? Mas pode ter gente também que não participou do primeiro encontro e aí possa ter algum questionamento, alguma dúvida sobre questões relacionadas a conteúdo programático, né? Então, eu diria para vocês isso, gente, que esse nosso segundo encontro é muito mais para tirar dúvidas do que propriamente para o Maurício comandar o diálogo, né? E graças a Janete, né? Me lembra outra pessoa, na aula passada não se tornou um monólogo, né? É bom quanto mais pessoas possam interagir, né? Melhor para todos. Melhor para todos. Então, eu diria que vocês estão. Mas eu acho que dentro da primeira atividade, vocês viram mais ou menos o que a gente se propõe a realmente falar, né? A gente teve várias coisas que nós comentamos sobre a atividade, nós comentamos sobre a questão dos tipos de empreendedores, né? Falamos a respeito das teorias, da teoria da motivação, da teoria da necessidade de Maslow, das metas, das questões da teoria da expectativa, falamos aí a respeito da eficiência, da eficácia, da efetividade, da competitividade, enfim. Então, dentro da primeira e da segunda atividade, né, basicamente, a segunda atividade ela é bem mais específica dentro do caráter da gestão, né, que é entender que uma empresa, né, ela precisa se planejar, e dentro desse planejamento a gente tem que analisar o ambiente, né, as decisões sobre o que a gente vai fazer na sala de aula, o que a gente vai fazer como empreendedor, seja ele corporativo, seja ele social, seja ele de negócios, depende muito de uma análise do ambiente. Já vista que nós temos um ambiente interno, né, que são aquelas variáveis que eu domino, né, que eu posso intervir diretamente, e temos aquelas variáveis externas, né, que geralmente eu não posso intervir diretamente. Eu tenho até uma capacidade de intervir, mas sem nenhuma grande participação na decisão. E aí, na atividade 2, a gente aborda vários temas a respeito de uma ferramenta que hoje é a ferramenta mais utilizada no mundo inteiro para... Nós temos várias ferramentas, né? A gente falou que para que a gente se torne um empreendedor de negócios, né, a gente tem que fazer um modelo de negócio. Eu falei sobre o Canvas, e em cima do modelo de negócio a gente fazer um plano de negócio. Pois bem, então, para entendimento melhor desse planejamento, que eu possa fazer esse plano de negócio, é necessário que eu estude, que eu analise as variáveis que podem comprometer
o sucesso ou o insucesso da nossa atividade empreendedora, né? E eu poderia afirmar que a ferramenta mais utilizada hoje no mundo inteiro é a matriz SWOT, que aqui no Brasil a gente chama de matriz FOFA, né? Por quê? Porque SWOT é exatamente as iniciais de força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Então, nós temos um ambiente interno que eu tenho a capacidade de intervir diretamente, que a gente chama isso de pontos fortes e pontos fracos, né? Que é aquilo que acontece dentro da minha empresa, ou que eu posso ter capacidade de intervir diretamente, no sentido de mudar, no sentido de alterar esse ambiente. Já o ambiente externo, né, ele também afeta diretamente ou indiretamente ao meu negócio, mas eu não tenho a capacidade de intervir em termos de tomar decisões a respeito de questões externas. Que a gente chama, quando as questões internas nos favorecem, a gente chama de oportunidade. Quando as variáveis externas nos desfavorecem, né, ou seja, conta negativamente para mim, a gente chama de ameaça. Então, no momento que eu vou fazer um concurso, o concorrente é uma ameaça para mim. Por quê? Porque ele é externo. Eu não tenho condição de chegar para eles, olha, cara, tu não pode tirar mais de 6, porque senão eu vou reprovado, né? Então, eu não tenho a capacidade disso. No negócio, eu não tenho a capacidade de chegar para o meu concorrente e dizer, olha, tu tem que baixar o preço, porque a esse preço aí vai dar prejuízo para mim. E se eu for com o meu preço e tu tiver o preço baixo, o meu produto vai ficar inviável, né? Então, isso daí a gente trabalha em cima da matriz SWOT, né? Então, isso daí é necessário que a gente saiba analisar. Nós temos questões sobre planos de negócio, né? Por que a gente elabora um plano de negócio? Em que o plano de negócio deve ajudar? Qual o propósito do plano de negócio? E por aí vai. Então, basicamente, se falar em empreendedorismo, é se falar em assuntos ligados à capacidade de planejar, capacidade de gerenciar, a capacidade de tornar o sucesso de um negócio, de um produto, de um serviço. Então, a capacidade que eu tenho em ter sucesso na minha atividade docente está diretamente ligado à minha capacidade empreendedora, né, cara? Ou seja, a minha capacidade de poder vender o meu produto, porque se alguém aqui na sala pensa que não é um produto de mercado, está na hora de começar a repensar, tá? Porque nós somos um produto de mercado, né? Nós somos um produto. Nós temos conteúdo, nós temos preço, nós temos embalagem, né? E nós somos viáveis ou inviáveis, né? Então, nós temos conteúdo porque é o conhecimento que a gente vende, né? É a forma que a gente ensina, é a capacidade que a gente tem de interagir com os nossos alunos, a capacidade de fazer com que os nossos alunos internalizem aquilo que eles estão comprando, né? Que é o produto que eu vendo, que é conhecimento. Mas eu também tenho embalagem, né? A embalagem é a minha postura, né? É como as pessoas me veem, né? É como a minha imagem pode contribuir para ele comprar o produto que eu vendo, ou seja, a aula que eu ministro, a palestra que eu ministro e por aí vai. Mas para isso eu tenho um preço. Então, eu vendo a minha aula por quanto? Então, no nosso caso, se nós somos professores,
Nós temos o nosso salário, e ali é o valor das nossas aulas. E nós temos também uma publicidade, né? De acordo com o produto que eu vendo, de acordo com minha postura, de acordo com minha embalagem, que as pessoas vão me conhecer. Então, isso é o processo de comunicação. Eu sempre digo que se trate hoje, para efeito de capacidade empreendedora, de capacidade de ganhar mercado como professor, como profissional, se veja como um produto. Né? Se veja como um produto. Porque o aluno vai te comprar. Tá? É claro que, dependendo da capacidade, até mesmo financeira dele, talvez ele não tenha tanta capacidade de dizer, não, infelizmente eu vou ter que comprar um produto mais barato, ou seja, vou comprar não vou comprar o José, porque a aula do José custa caro. Então, eu vou comprar a aula do fulano, porque a aula dele é mais barata. Então, isso daí é um produto. Nós somos um produto. Para isso, a gente tem que zelar pelo conteúdo, zelar pela embalagem, né? Pela nossa postura, pela nossa capacidade de interagir. E, principalmente, no dia que eu der uma aula que o aluno não interagir, que o aluno não assimilar, a culpa da não assimilação, a primeira culpa que ele bota é para nós. Eu tenho certeza que vocês sabem disso, né? Quando o aluno reprova, a culpa é do professor. Né? Então, nós somos o culpado pela reprovação do professor. Então, é isso que ele vai levar. Né? É isso que ele vai levar lá para fora. Pelo menos uma boa parte vai levar lá para fora. Eu sempre digo isso. Né? Agora, quando ele passa, não. Quando ele passa, aí não. Tem aqueles que dizem, não, eu passei porque eu tive um ótimo professor, o professor teve a capacidade de me ensinar. Mas teve outros que não. Não, rapaz, o professor nem prestava. Eu é porque estudei bastante. Né? Então, ainda tem esses casos também. Né? Então, esse é o princípio, de que você tem que internalizar que antes de você ser um professor, antes de você ser um profissional, você é um empreendedor. É o empreendedor da sua carreira, é o empreendedor do seu próprio produto. Para isso, você tem que inovar, você tem que fazer isso. Como eu falei no encontro passado, a inovação e empreendedorismo é um gap muito pequeno. Não existe inovação, não existirá inovação se não existir empreendedorismo. E não existirá empreendedorismo se não houver inovação. Você não inovar, jamais você será conhecido como empreendedor. Né? Porque empreendedor é a capacidade de criar, a capacidade de ter ideia e não somente criar e ter ideia, mas ter uma ideia viável, né? E agregue valor e que leve valor. Então, nós somos empreendedores. A nossa atividade na educação, hoje, ela só é, vamos dizer assim, viável, vista como viável, a partir do momento que eu tiver a minha capacidade empreendedora. Agora, essa inovação, se ela vai ser radical ou vai ser incremental, né, aí é diferente. Né? A capacidade de cada um. E aí a inovação radical é aquela que você lança um produto novo, ou seja, um método de dar aula novo, um novo método de ministrar aula, né? E por aí vai. Então, isso é uma inovação radical no processo de ensino, né? Porque as inovações, elas podem ser de produtos, podem ser de processos, podem ser de serviços. Então, o processo a metodologia de dar aula, ela pode ser inovadora. Ela pode ser radical ou pode ser incremental. Incremental é apenas você fazer pequenos ajustes, né? Pequenos ajustes na medida que você vai passando o tempo ministrando aula, você vai corrigindo defeitos, acrescentando uma coisinha a mais, né? E aí você vai inovando, você vai criando novas formas
de vender a sua aula. Pô, bem, gente, então fico aí por conta de vocês, mais uma vez. Como eu falei, o nosso encontro hoje está muito baseado no tirar dúvidas, no esclarecer o que não ficou tão claro. Essa é a nossa missão, né, nesse nosso último encontro, vamos dizer assim, de forma virtual. Né? Então, fico aí por conta de vocês, gente. Olá, Luiz, boa noite. E aí, o que vocês mandam aí para hoje? Gostaram da atividade? Bom, primeira dúvida. Deixa eu abrir aqui o chat, né? Primeira dúvida, professor. Aquele aluno que não quer assistir aula, nem deixa os outros que querem assistir, aproveitar bem. Nós também temos culpas? Né? Dá um sorriso. Joaquim, infelizmente, a gente termina levando essa culpa. Né? Eu digo que a nossa responsabilidade é pela responsabilidade profissional. Desculpa, pela educação profissional. Infelizmente, eu acredito que esse tipo de aluno, pelo menos uma grande parte desse tipo de aluno, na minha opinião, né, eu não quero ser aqui o Deus Todo-Poderoso para mandar na opinião de ninguém, ou para tentar mandar na opinião de ninguém, mas, na minha opinião, ele tem muito mais um problema de educação doméstica do que propriamente de uma educação profissional. Mas, infelizmente, ele cai no ambiente onde nós somos os donos, entre aspas. Né? Nós temos a responsabilidade de comandar. Né? Esse é aquele filho, cara, que a gente tem, que quer que ele estude e ele não quer estudar. Então, isso daí nós só não tem aluno dessa forma, não, tá? Nós temos filhos também que podem ser dessa forma, tá? A minha filha, né? Rapaz, na hora da matemática, meu irmão, ela não queria saber ovo. E aí, o Maurício que pagava o pato, né? Então, infelizmente, a gente tem disso. O que a gente pode fazer com isso, né? O que nós temos que fazer é, primeiro, a gente tem que tomar pulso da sala de aula. Esse é o meu entendimento. Né? Nós temos essa capacidade de tomar pulso. Né? Porque o aluno que está na sala de aula, e eu não estou falando de coisas ilegais, tá, gente? Porque hoje em dia a gente tem que pensar em tudo, né? Hoje em dia existe a questão da agressão, né? É mesmo agressão física. Então, a gente tem que ter a capacidade de diálogo com essas pessoas. Né? Eu sempre digo que o professor é tudo, cara, sabe? O professor, ele tem que saber do conteúdo da aula, mas ele tem que ser médico, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser sociólogo, ele tem que ser um bocado de coisa. Né? E você tem que ter a capacidade de diálogo com essa pessoa. No momento que você consegue essa amizade, entre aspas, né? essa internalização de que o respeito ele passa pelo direito e pelo dever. Então, se ele não quer assistir aula, eu não posso forçar ele a assistir aula, mas ele também não pode forçar que eu esteja numa sala de aula, né, e coloque. Tá certo? Então, nós temos que ter essa capacidade. E isso é um processo, tá? Que eu tenho que criar um processo de diálogo, eu tenho que criar um processo disso. Agora, realmente é uma coisa muito subjetiva, né? Que cada um tem um jeito de colocar. E eu sempre digo para o aluno, uma coisa que eu sempre especifico, eu não sou também aquele professor que armaria que todo mundo gosta, né? Mas eu sempre digo o seguinte, ninguém motiva outra pessoa. Eu não tenho a capacidade. Se existe duas capacidades que o professor não tem, e que normalmente os alunos colocam essa responsabilidade para a gente, é a capacidade do aluno aprender
O aprendizado é próprio do aluno. Eu tenho que ter a capacidade de informar. Eu tenho que ter a capacidade de comunicar, a capacidade de comunicação. Mas eu não tenho a capacidade de aprendizagem. Só quem pode aprender é o aluno, porque o aprendizado ele vem da constância, da prática, né? Então, eu não tenho. Se você perguntar a uma criança, ele te diz como é que se dirige um carro. Por quê? Porque ele é informado sobre isso. Mas manda ele dirigir o carro. Se eu perguntar a qualquer um aqui se sabe como é que se anda de bicicleta, como é que se toca uma bicicleta, todo mundo sabe. Agora, será se eu dando uma bicicleta para todo mundo aqui, todo mundo vai saber andar nessa bicicleta? Então, essa capacidade de aprendizado, tá, é do próprio aluno. E a outra coisa é a capacidade de motivação. Porque a motivação é uma coisa própria, é uma coisa individual, uma coisa pessoal. Então, o aluno dizer que não quer assistir aula porque não tem motivação, a motivação é dele. Ele não tem motivação. Aí ele diz que é porque não gosta do professor. Isso não é forma de motivar. Isso não é forma de motivação. Agora, é claro, nós temos ferramentas que a gente pode propiciar uma motivação, né? Por exemplo, geralmente, quando você diz assim, pessoal, vamos fazer um trabalho individual, qual é a pergunta que vem? Algum professor agora poderia me dizer qual é a primeira pergunta que geralmente surge por parte do aluno? Pode ser em dupla? Pode ser em dupla? É uma forma de motivação. Qual é outra? Obrigado, Tainara. Tem outra que é muito mais motivante do que em dupla, Tainara? Se vale ponto. Vale ponto. Vale nota. Vale nota, né? Isso é uma forma de motivar. Isso é uma forma de motivar. Então, nós temos ferramentas de motivação. Tá? Então, o que nós podemos fazer é nos precavermos ou colocarmos dispositivos motivacionais. Mas pode ter aquele que, mesmo eu dizendo que tem ponto, ele não faça. Então, a justificativa dele não fazer pode não ser pelo ponto, e a justificativa pode ser pelo ponto. Então, as ferramentas motivacionais, nós temos como fazer isso. Nós temos como fazer isso. Como tem aquela que eu não aconselho ninguém, né? Aquela de dizer o seguinte, olha, quem não fizer o trabalho, eu dou meio ponto. Eu tiro um ponto. Isso daí, aí não. Aí você já está incorrendo num direito dele. Porque se a atividade, ela é, por exemplo, a prova está dentro no projeto do curso, do contrato que ele assina, das decisões da lei, das diretrizes orçamentárias do MEC, aí não, aí é uma obrigação que ele tem que fazer. Agora, se é um trabalho extra, tem muito aluno que diz assim, ô, professor, me ajude, né? Faça um trabalho para melhorar a nota. Isso é um fator motivacional. Né? Isso é um fator motivacional. Tá? Então, nós temos, qualquer pessoa tem meios, né, de... Infelizmente, grande parte dos nossos alunos, e nós mesmos, grande parte de nós mesmos, nós somos da sociedade dos nãos. Tá? Os meus pais dificilmente diziam o seguinte... olha, se você tirar nota boa, eu vou lhe dar um presente. A maioria das vezes era, se tirar nota baixa, eu te dou um castigo. Então, isso é uma cultura dos não, sabe, cara? Isso é uma cultura que te motiva, mas tu não aprende, cara, e nem quer aprender. Né? Então, eu particularmente, prefiro ser a cultura dos sims. Você tem condição, né? E por aí vai. Tá certo? Bom, então eu acho que esse aluno a gente tem que trabalhar. E é o aluno que a gente tem
tem que mais se preocupar, né? Bom, o Elvo coloca aí boa noite, Maurício. Não sei a pergunta, foge a temática da aula da disciplina. Como professor, sendo profissional empreendedor, deverá ter frente à precarização? Cara, essa questão ela é uma questão muito estrutural, né? E até difícil da gente discutir. Né? Quando a gente vê, por exemplo, que se você coloca aí, né, o salário mínimo, né, é o preço de dedicação. Cara, existe uma coisa chamada pagamento, remuneração monetária e remuneração profissional, né? Então, você tem uma ideia, né? O país, dizem, né? Os dados mostram que o país onde há mais gente infeliz, né? Onde há mais gente infeliz e maior índice de suicídio é na Suécia, e é um dos países onde o índice de desenvolvimento humano são os maiores, né? Onde a renda per capita é muito elevada, onde o salário é muito elevado, onde não há desemprego e por aí vai. Então, o que eu sempre digo é que salário, né, ele é um efeito motivador, a gente tem que ganhar bem, a gente tem que ter um salário digno, né? Mas me perdoe até, eu não sei se eu entendi bem, tá? Desculpa se eu não entendi, mas me perdoe a sinceridade. Para a gente analisar salário, a gente tem que analisar tanta coisa, sabe, cara? Eu não posso dizer que se eu ganho 10 mil reais, eu não posso dizer que ganhando 10 mil reais na França, isso seja muita coisa. Né? Claro que eu vou ganhar em euro, mas eu estou falando o equivalente em 10 mil reais. Mas se eu ganhar 10 mil reais em São Paulo, também não é lá essas coisas muito grandes. Tá? Mas se eu ganhar 10 mil reais em Teresina, já é um bom salário. Se eu ganhar 10 mil reais numa cidade de 10 mil habitantes, eu sou rico. Então tem muito a ver com isso, sabe, cara? E eu acho, ainda por cima, e aí eu concordo contigo, às vezes a pergunta pode fugir da temática, né? Mas eu acho o seguinte, uma vez eu ministrei uma palestra na universidade sobre mercado de trabalho. E eu coloquei uma coisa lá que, rapaz, uma senhora lá que se revoltou, né? Eu falei o seguinte, que a gente vale o que a gente ganha, cara. O nosso preço é nosso salário. Esse é o nosso preço, cara. Porque se você acha que ganha pouco, se eu acho que eu ganho pouco, pois, cara, deixa eu ir embora para a Europa, deixa eu fazer jus, tá? Vou lá batalhar, porque se tem gente que ganha 20 mil, por que eu não tenho condição de ganhar 20 mil? Tá? Agora, claro, se eu quiser ganhar 50 mil reais e morar numa cidade de 10 mil habitantes, cara, né? Uma cidade pequenininha, que não tem um mercado que me possa pagar isso, aí é difícil, né? Então, realmente eu concordo, cara, sabe? Principalmente quem trabalha no executivo, que somos nós, professores, nós formos comparar a nossa capacidade, titulação e várias outras coisas com o judiciário, com o legislativo, realmente, cara, é revoltante, né? Mas, eu, sinceramente, né? Eu sempre digo que, financeiramente, eu passei mais de 30 anos da minha vida ganhando 3, 4 vezes o que eu ganho hoje. Te digo com toda seriedade. E aqui, a professora Juliana me conhece e sabe que isso. Mas teve uma hora que eu decidi, cara, eu não quero mais, sabe, eu não vou mais ganhar esse estudo de dinheiro para ter que trabalhar 24 horas por dia, né, e deixar muita coisa para lado. E resolvi, né, me aposentar lá na iniciativa privada e vim para o Serviço Público Federal. E quando eu fui fazer concurso, muita gente dizia, Maurício, rapaz, tu vai fazer concurso, cara. Eu me lembro muito bem, né? Eu completei 10 anos agora de Serviço Público Federal e muita gente dizia para mim, cara, que, cara, tu
não vai passar, cara. Tu está com 57 anos de idade, cara. Tu vai concorrer, né? Então, tem o concurso que eu fiz, cara. Tinha muitos candidatos e só tinha 2 vagas e as 2 vagas, uma era minha, cara. Então, eu botei na cabeça, não, só tem uma vaga, porque a outra vaga é minha. E estudei, fui lá, né? Então, eu acho que quando meu filho decidiu ser funcionário público, né? Tem um filho que é funcionário público, porque eu perguntei, aos meus 3 filhos, eu perguntei, olha, você quer ser empreendedor de negócio ou quer ser empregado? Ou quer ser empreendedor corporativo? E aí teve um dos filhos que disse que queria ser empregado. Queria ser empregado. Eu falei, cara, mas tu quer ser empregado para ganhar um salário baixo ou para ganhar um salário alto? Eu quero ser empregado para ganhar um salário alto, papai. Falei, cara, pois deixa de namorar, deixa de ir para boate, deixa de fazer isso e rasga, engole livro, cara. Porque o emprego está acabando. Então, tu vai ter que engolir livro. E foi o que ele fez. Né? Foi o que ele fez. Passou 1 ano e pouco, né, que só fazia estudar. Os primeiros concursos ele não aparecia nem no retrato, nem na foto, nem na radiografia. Aí começou a aparecer com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, ele passou num ótimo concurso público federal. Então, ele, de cara, ele já passou a ganhar mais do que eu. E por aí vai, sabe? Então, eu acho que um dia... Eu costumo trabalhar com regra e não com exceção, sabe? Então, via de regra, você tem que dar muito duro e você tem que correr muito, né, a respeito da coisa. Vamos lá. Joaquim, quando o aluno ajuda e aceita a aula com o objetivo de aprender, fica bem mais fácil para o professor e para o aluno. É verdade, Joaquim, tá? E a gente, é preciso que a gente entenda que nós, todo empreendedor, ele é líder. Né? Tem aquela liderança natural, né? E tem a liderança funcional. A liderança funcional ela é conhecida como chefia. Né? Ela vem de cima para baixo. A liderança natural ela vem de baixo para cima. A liderança ela é a capacidade que você tem de influenciar pessoas. Então, você como professor, você é um líder funcional. Né? Não é à toa que quando você entra numa sala de aula, a grande maioria dos alunos ficam calados, fica esperando você falar, cara. Por quê? Porque eles lhe dão o papel de líder da turma. Embora essa liderança seja uma liderança funcional. No momento em que você consegue conquistar essa liderança, ou seja, a liderança é a capacidade de influenciar as pessoas. No momento em que você consegue conquistar essa sua capacidade de liderar a turma, as coisas ficam mais fáceis. Se você não consegue essa capacidade de influenciar pessoas, a coisa vai ficar mais difícil. Né? Então, a gente tem que aprender muito a respeito disso. E liderança é uma das capacidades empreendedoras. É bom que se diga isso. Vamos lá para ver se tem alguma coisa. Meus professores foram todos bons e sempre fui um aluno de escola pública. Concordo contigo, Joaquim, sabe? Essa questão da escola pública, ela na minha opinião, eu sempre digo isso, né? A escola pública, infelizmente, nós temos uma estigma muito grande com relação ao funcionário público, né? Agora, é claro que isso é causado por uma grande parte deles, mas eu acho que funcionário público é aquele que se entrega, sabe, cara? Porque o cara que se diz funcionário público e não faz nada, esse nem funcionário é. Né? Mas o que eu digo é que a escola pública, né, ela, exatamente pela estrutura que ela tem, como eu falei, isso é uma questão estrutural, pela estrutura que a escola pública pegou, é mais difícil, cara, mas isso não é impossível.
Isso vai depender muito da tua capacidade de abrir porta, né? Eu sempre digo isso. A escola privada também é difícil. E a dificuldade começa pela capacidade que você tem, principalmente financeira, de estar na escola privada. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né, cara? Eu sempre digo isso. Não adianta a gente... Eu sempre digo que a gente tem que jogar o jogo, né, cara? Não adianta a gente estribuchar que a vida é essa, a vida é aquela, o Brasil é assim, o Brasil é assado, porque, infelizmente, isso é cultural, né? E eu costumo dizer que eu trabalho com regra e não com exceção. Uma vez eu estava ministrando uma palestra de economia e uma pessoa me perguntou: professor, o senhor está falando tanto em inflação, corrupção e corrupção. O senhor acha que dá para acabar a corrupção no Brasil? Eu falei: cara, dá sim, bicho. Eu falei: como, professor? Aí, claro que eu levei na brincadeira, né? Eu falei: rapaz, você lembra da história de Cristo? Lembro, professor. Pois sempre. Pô, Cristo foi pego, foi na época dele, pelo menos é o que a Bíblia fala, enfim, né, que fala, que quando surgiu a notícia de que Cristo tinha nascido, aquilo dali causou um alvoroço completo na comunidade, né? Por quê? Porque os dirigentes, né, os coronéis, os imperadores, etc., começaram a ver que tinha muita gente seguindo lá o Cristo, né, cara? E viu o Cristo como uma ameaça. Então, como é que se faz para acabar com a ameaça? Mata a ameaça, né? Só que ninguém sabia onde é que estava o Cristo. E aí, o que é que faz para a gente acabar com a ameaça, né? Rapaz, a gente só sabe que o Cristo nasceu e que ele tem menos de 2 anos, né? Então, pega tudo quanto é de menino menos de 2 anos e sacrifica, né? E mata. Essa é a história, tá, gente? E aí eu falei para ele: tá aí a resposta, cara. Como assim, professor? Para acabar com a corrupção, de 2 anos para cima, mata todo mundo. E mesmo assim ainda pode sobrar alguém que fique, viu? Como o Cristo colocou. Por quê, gente? Porque, não, cara, a gente faz parte de uma estrutura onde a gente tem algo de corrupto. Né? A gente vota porque o cara é amigo da gente, a gente vota porque ele vai arrumar um emprego, a gente vota porque ele conseguiu um emprego, a gente vota porque ele pode melhorar a minha vida. A gente não sabe, então a gente tem algo, porque o que é a corrupção, né? Corrupção é uma forma de você conseguir as coisas, né, de forma que não seja uma forma mais correta possível, né? Mas isso, é claro, eu estou falando no sentido figurativo, pelo amor de Deus, não me levem, né, que eu estou falando sobre religião, que eu estou falando sobre isso. Mas é como eu estou dizendo, sabe, cara? A gente tem, assim como tem um médico bom, tem um médico ruim, assim como tem o professor bom, tem um professor ruim, assim como tem a escola boa, tem a escola ruim, assim como tem a escola privada boa, tem a escola privada ruim, assim como tem a escola pública boa, nós temos a escola pública ruim. Eu particularmente, aqui no Piauí, nós temos a melhor escola do Brasil, por 3 vezes consecutivas, privada, e temos a melhor escola pública do Brasil, pública. Né? A escola privada do Brasil é feita pelo ranking do MEC, né? Nós temos aqui o Instituto Dom Barreto, que durante 3 anos, nos últimos 5, 6 anos, foi considerada a melhor escola do Brasil pelo ranking, né, do MEC. E a escola pública é uma escola que nós temos num município pequenininho, cara, porque não é nenhum município grande, não é Teresina, não é Parnaíba, não são os municípios maiores, mas é um município chamado de Cocal dos Alves. Esse é um município que ele é reconhecido mundialmente, cara, como a melhor escola pública que existe, né? Por causa das Olimpíadas de matemática, de não sei o que tudo vai para lá. Então, nós temos grandes escolas públicas, cara, grandes escolas públicas, sabe? Infelizmente, o que nós temos é mal empreendedores, né, cara? Não é a escola em si,
o empreendedor em si, né? Na minha opinião, mais uma vez eu digo, isso é apenas uma opinião pessoal. Vamos lá, gente. Eu acho que eu já respondi todas as perguntas que estão no chat, ou no chat, né? Tem alguns que eu chamo chat. Mais alguma pergunta, gente? A primeira atividade já... Eu estou sem o calendário aqui. A primeira atividade já acabou? O tempo já acabou? Já assim, a 1 e a 2, eles já estão no fórum. Ah, 2 já acabou, né? A 2 já acabou. Tá certo. Bom, então agora só tem atividade mesmo na prova eletrônica, né? Fora o fórum. Tá. Mais alguma pergunta, gente? Bom, a prova eletrônica ela vai ser nos moldes das atividades, tá? Como eu estava falando para vocês, pelas notas obtidas, eu não vi ainda a atividade 2, eu vi a atividade 1, mas pela atividade 1, eu acho que, graças a Deus, nós não vamos ter problema, não. Graças a Deus. Eu só espero que aqueles que... Eu acho que eu vi só 2 ou 3 que estavam bem abaixo da média, mas foi na atividade 1 e atividade 2 que teoricamente vale muito pouco, né? Vocês têm que caprichar muito na atividade, na prova eletrônica. Eu estou fazendo um curso de especialização e nós temos 3 atividades. 4 atividades. Nós temos 3 atividades que valem 50% da nota e tem uma atividade que é uma prova presencial, porque é um curso à distância também que eu faço. E só que a prova que vocês vão fazer eletrônica, a minha é presencial. E o que eu faço? Então, as 3, tem 3 atividades, que é um fórum e 2 atividades, por exemplo, é igual o nosso aqui, né? Vale 50% da nota. Então, para me despreocupar, eu faço tudo logo, né? Eu boto tudo no fórum e nas atividades, que é para já entrar com 50% da nota já para fazer a minha prova valendo pouco, que tem um peso 5, né? Só uma prova com peso 5, é o caso de vocês, né? No caso de vocês, a prova eletrônica tem peso 6, né? Então, vale bem. É bom que se diga que esse peso aí ele é determinado pelo projeto, tá, gente? Não é uma coisa individual, isso que fique bem claro, né? Vamos lá, gente. Vamos esclarecer mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos lá, Alex. Alex, professor, como conciliar os objetos da educação voltados cada vez mais para o Enem, resultados, números, etc., com aqueles alunos que desejarem ser empreendedores? Hoje a gente tem esse grande problema, sabe, Alex? Que grande parte dos alunos, eles precisam empreender, né? Mas eles também têm que estudar. Então, realmente como eu te falei, sabe, cara, é uma situação muito complicada, porque nós temos um país continental, um país muito grande, onde nós temos primeiro, a gente tem grandes diferenças, grandes assimetrias geográficas, né, que a gente chama, tecnicamente falando, de assimetrias geográficas, mas que você vê, por exemplo, o Enem agora, né? Eu não sei de onde vocês são, em termos de voz, de sotaque, alguma coisa. Eu só conhecia aqui da Janete, acredito até que a Janete nem seja nem do Nordeste, né? Posso até que eu esteja chutando assim, né? Mas vocês viram que as notas 1000 na redação,
45% das notas 1000 vieram do Nordeste, cara. Desse Enem, agora que saiu o resultado antes de anteontem. 45% das notas 1000, ou seja, fecharam a redação, né, vieram do Nordeste. Ô, Janete, de Guarulhos, legal. Pois bem, isso daí mostra, né, cara, porque desses 45%, né, nós tivemos, se não me falha a memória desses 45%, não sei quantos fizeram aqui no Nordeste, mas nós tivemos um bom percentual de alunos da escola pública. Isso é muito bom, cara. Ou seja, 9 estados brasileiros, de 26 e o Distrito Federal, né, ficaram com 45% das notas 1000 na redação. Isso é muito bom, cara. Isso significa dizer que aí na hora que você vai lá para indicadores econômicos, o Nordeste está lá em quarto lugar do Brasil. O Nordeste só ganha do Norte, né? Porque até do Centro-Oeste ele está quase perdendo, está lá para e passo, né? Então, isso daí é um dado bem interessante com relação à nossa atividade, que é a atividade educacional, né? Então, a gente tem a quantidade de escolas privadas e públicas que o Nordeste tem, não chega, eu não tenho esse número, mas não chega a 30% da quantidade de escolas públicas e privadas do restante do Brasil. Então, isso é um bom tema de pesquisa, né? Se você for ver, isso nos dá um plus muito legal. Eu vi a pesquisa referente às notas da redação. O Nordeste, para variar, está muito à frente dos arrogantes estados do Sul e do Sudeste. Pois é, né, Janete? Eu sempre me dei bem no Sul. Eu tenho doutorado em Santa Catarina, eu fiz muitos cursos em São Paulo. Inclusive, passei até no doutorado aí em São Caetano do Sul, né? Aí perto aí de Guarulhos. E eu sempre fui muito bem tratado, né, Janete? Eu não tenho que falar, não. Mas geralmente, infelizmente, o nordestino ele é um pouco discriminado em determinadas regiões do Sul e do Sudeste. Mas é aquela velha história, sabe? Olha, Janete, o meu grande objetivo, o meu grande ideal de vida foi ser piloto de avião, né? Eu estudei aeronáutica, eu fiz a escola preparatória de cadetes do ar, em Barbacena, em Minas. E quando eu cheguei lá, né, eu fui muito, hoje em dia chamo de bullying, né? Mas eu, por ser do Piauí, nunca tive isso, não. Mas, enfim. Danael, boa noite a todos. Gostaria de perguntar para o professor a diferença entre os termos eficiente e eficaz, né? Se uma empresa ou trabalhador pode ser os dois ao mesmo tempo. A ideia é essa, viu, Danael? A ideia é que a eficiência te dê a eficácia. Porque a gente, inclusive, chegou a comentar isso na aula passada, né? A eficiência são os meios, né? A capacidade que você tem, né, de utilizar os meios, ou seja, você tem que saber quais os melhores meios de fazer, por exemplo, uma determinada atividade. Né? Então, para eu poder tirar uma boa nota de prova, ou seja, a eficácia, ele tem a ver com o resultado. Né? Então, a eficiência, ou seja, a utilização dos melhores meios, ou seja, a capacidade de estudo, de estudar e do estudo que você realizou para fazer uma prova, por exemplo, ela te dá uma condição diferenciada para obter um melhor resultado. Né? Então, a eficiência, ela é feita, né, vamos dizer assim, para que você possa ter a eficácia. Então, essa é a questão. Então, pode sim, você pode ser... Geralmente, o cara que é eficiente, ele é eficaz.
Quando você realmente é muito eficiente numa coisa, você é eficaz, você se torna eficaz, porque você consegue obter os melhores resultados, né? Já se você não é eficiente, ou seja, você não sabe, você não tem os meios, às vezes você não consegue o resultado, né? Mas você pode ser eficaz sem ser eficiente, né? Tá? Você pode alcançar ótimos resultados sem ter estudado, sem ter, né? Só pela sua capacidade de se sair das situações, ou seja, a sua inteligência, né? Então, não tem nenhuma dúvida, né? Então, tanto uma empresa como um trabalhador, nós temos grandes empresas que eram eficientes, mas não foram eficazes e faliram, né? A Varig, né? Quem não lembra da Varig, né? A Aviação Aérea Rio Grande. A Varig foi considerada a melhor empresa aérea da América Latina e, né, tinha as melhores aeronaves, tinha os melhores pilotos, tinha a única escola de pilotos que tinha no Brasil, era da Varig, lá no Rio Grande do Sul. E, no entanto, faliu, né, cara? E quem é que comprou a Varig? Quem comprou a Varig? Os próprios funcionários da Varig compraram, né? E fundaram a Gol. Qual o produto que a Varig oferecia que diferencia do produto que a Gol oferece? Nenhum, cara. A Varig oferecia transporte aéreo, a Gol oferece transporte aéreo. A Varig oferecia ótimas refeições, ótimos voos, etc. A Gol, simplesmente, quando adquiriu a Varig, a primeira coisa que ela fez foi tirar as ótimas refeições, etc, etc, etc. Né? E obteve a eficácia. Né? Então, a Varig não foi eficaz. Foi eficaz durante algum tempo, mas quando começou a surgir concorrência, etc., ela sucumbiu. Né? A Mesbla, né? O que a Casas Bahia tem de diferente da Mesbla? Nada, cara. Nada. Pelo contrário, a Mesbla oferecia muito mais produtos do que a própria Casa Bahia. Né? E a Mesbla se acabou. Por quê? Porque, sabe, ela não foi eficaz. Né? Ela utilizava os meios e tal, mas não foi eficaz. Né? Então, a eficiência, ela é feita, você busca a eficiência exatamente para buscar o melhor resultado. Você estuda, você pesquisa, você pega a grande maioria dos livros, é para tirar boas notas. Agora, isso te dá boas notas? Né? Então, muitas vezes você pode estudar muito e tirar nota baixa. Então, uma coisa é para levar a outra, tá, Danael? Não sei se eu te respondi, por favor, se eu não respondi, me esclarece mais a pergunta. Ainda tem o que a gente chama, Danael, não sei se você, né? Ainda tem o que a gente chama de efetividade, né? Você pode ser eficiente, pode ser eficaz, mas não ter efetividade. Eu estudei muito, tirei 9, mas não passei. Né? Ou seja, eu fui eficiente, fui eficaz, mas isso não serviu para nada. Porque o que eu queria era aprovar e não fui aprovado. Né? Então, ainda tem a efetividade. Né? Então, tem que ser efetivo. Tá certo? Ah, o time de futebol, ele tem os melhores jogadores, eles treinaram bastante, eles se concentraram, eles jogaram muito bem, ganharam a partida, mas não se classificaram. Né? Ou seja, o cara foi eficiente, foi eficaz, mas não foi efetivo, porque não adiantou de nada, né? Beleza? Ok, gente, mais alguma pergunta? Mais alguma interação? Bom, são
21 horas e 2 minutos, né? Nós estamos com 1 hora e 2 minutos que entramos na sala de aula. Nenhuma pergunta mais? Professora Juliana, professor David, algo mais a acrescentar? Não, professor, tudo tranquilo. Só agradecer aí mais uma vez a sua participação. Tudo tranquilo, professor. Agradecer, como a Juliana, né, a sua vinda aqui mais uma vez e principalmente nesse horário, né? Já é o quarto turno, né? Nem o terceiro turno, né? Muito obrigado, professor, pelas suas falas, assim. Rapaz, eu tenho aqui em casa 2 filhas, que tem uma que não quer saber de estudo, mas eu tenho uma, cara, que na hora que eu venho aqui dar aula aqui, meio remoto, ela não sai daqui. Eu quero apresentar para vocês aqui ela, tá, gente? A Suzy, tá? Ela não sai aqui do meu Essa pé. Suzy. Enquanto a outra não, a outra é só dormindo lá dentro. Mas essa daqui é todo tempo no meu pé. Deixa eu apresentar ela para a turma. Gente, muito obrigado, tá, gente? Eu espero que todos Alguém vocês... levantou a mão, professor Opa, Maurício. quem foi? Quem foi? Eu não estou vendo aqui, eu não vi. Fugiu aqui para mim. Eles me perdoem, eu não vi. Por favor, quem levantou a mão pode falar. Opa! Tem outra aí. Eu vou apresentar, David, a mais velha. Tá aqui a mais velha, ó. O meu é um chau-chau. Ah, maravilha. Eu tenho aqui uma... A professora Juliana tem uma também, viu, cara? Tem uma poodle. Tem, A mas Jennifer já Jennifer está dormindo já já. está dormindo. É Né? idosa. Já são 11 anos já, não aguento mais não. Bom, eu acho, professora Juliana, eu acho que ninguém levantou, não, né? Você levantou, baixou... Ah, tá aqui, foi o... Ah, não, é o Felisvaldo, ele só fez a mãozinha assim, não é isso? Acho que baixou, acho que deve ter sido só para... Oi, gente, olha, eu quero agradecer a vocês, tá? Eu espero, em primeiro lugar, que vocês desculpem alguma coisa mal colocada, algum pensamento mal colocado, algum exemplo mal colocado. Não é a nossa intenção utilizar qualquer tipo de palavra que incomode, que seja... que crie um estado de insatisfação, de antipatia, de discriminação. Pelo contrário, o respeito está acima de tudo, a aceitação está acima de tudo, mas a discordância é plenamente válida, e a ciência, o conhecimento, a maturidade, a sabedoria, ela se dá exatamente pelas diferenças, né? Porque se todo mundo fosse igual, tem até aquela velho provérbio que diz que o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul. Então, eu acho que isso daí é interessante para que todos nós possamos crescer. Então, gostaria de, em primeiro lugar, pedir desculpa a todos vocês, dizer para vocês que eu estou à disposição de vocês, tá? Pode disponibilizar, professor David, professora Juliana, pode disponibilizar o nosso e-mail institucional, né? Qualquer coisa, estamos aí afinal de contas, nós somos colegas, tá? E nós estamos para nos engrandecer, e o nosso engrandecimento está diretamente ligado ao engrandecimento dos nossos alunos, tá? Então, queria agradecer a vocês e espero de coração mesmo que todos vocês possam concluir com o maior êxito possível esse desafio, porque com certeza é um grande desafio. Afinal de contas, vocês são mães, pais de família, filhos, nossos filhos animais, pets, nossas esposas, nossos maridos,
nosso trabalho, né, nosso lazer. Então, a gente está deixando de fazer muita coisa para ter esse desafio. Então, espero que todo mundo realmente possa alcançar, tá? E pedir a Deus que nos conserve com saúde, nos dê um 2024 pleno de saúde, de trabalho, de sucesso, de realizações, de prosperidade, tá? É esse os meus sinceros desejos, tá? Muito obrigado a cada um de vocês pela confiança, pela dedicação, pela amizade, pelo coleguismo, pelo profissionalismo, pelo respeito, enfim, tá? Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus, uma boa noite e que todos nós possamos ter um futuro bem melhor para as nossas famílias, para os nossos entes queridos, tá? Boa noite, gente, e até a próxima.